Amém? Obrigado aqui aos irmãos. E vamos voltar lá no Salmo 121, 8. Semana passada começamos já a falar sobre isso. Salmo 121, versículo 8. Estou vendo a irmã Cristina aqui, fiquei até emocionado agora. Glória a Deus, irmã Cristina. Comentei da senhora aqui essa semana. A senhora já deu testemunho, não? Não, tem que dar, porque é forte. Eu comentei, só fiz um comentário aqui com o pessoal. Falei, irmãos, até o médico falou assim, eu não sei de onde veio, também não sei para onde foi tanto sangue. Ah, meu pai, ela vai contar depois, eu vou ficar quieto na minha aqui, para você ver que lindo o nosso Deus é, irmãos. Que Deus maravilhoso é esse. E ver ela aqui agora, eu falei, meu Deus, que glória a Deus. Eu esperava ainda demorar mais uma semana. Falei, glória a Deus, Deus é demais. Amém? Demais. Eu estou aqui, já olhei assim, já fiquei feliz demais. Salmo 121, versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua... Então a tua chegada, a tua ida, o teu princípio, o teu fim, o teu início, o teu começo, o teu final, Deus está prometendo que vai guardar. Amém, Jesus? Ele diz, desde agora, que agora é esse? Agora é o tempo que você entregou a sua vida para Jesus. Desde o momento que você entregou a sua vida para Jesus, desde o momento que você se pôs a compreender a palavra de Deus, para sempre. Esse agora está marcando um tempo, não é? Ele vai guardar a sua entrada, a sua saída desde agora. Agora quando? Está marcando o tempo. Agora, no momento em que você entregou sua vida para Jesus, no momento em que você decidiu mergulhar na presença de Deus, no momento em que você decidiu entregar-se totalmente a Ele, desde agora para sempre, Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída. Esse versículo é para você gravar no coração, porque ele é verdadeiro, não é mentiroso, como toda a palavra de Deus é verdadeira. E a gente vai voltar nele sempre para começar a nossa mensagem. A nossa mensagem hoje está ainda nos Salmos, mas no versículo 139. Tá? Então, a gente está vendo que Deus guarda a nossa entrada e a nossa saída. Salmo 139. Eu vou ler desde o versículo 1, embora eu queira mesmo, é o versículo 7. Mas é um Salmos lindo, né? E eu vou ler desde o versículo 1 então. 139. Diz assim, ó. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Estou escutando barulho de folha para lá e para cá, então vou esperar, nem todo mundo achou ainda. Eu ouço o barulho da folha, né? Aí eu espero, não tem problema não. Amém? O mais importante é agora, é o prato principal sendo entregue na igreja, né? É a palavra, é o prato principal, digamos assim. Vamos lá então agora? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Olha aqui para mim. Por que Deus pode guardar a tua entrada e a tua saída? Porque desde agora quando? Quando você entrega a sua vida a Ele vai mostrar a você que Ele sempre te conheceu desde sempre e completamente. Ele te conhece mais do que você se conhece. Você às vezes se surpreende, eu já me surpreendi comigo mesmo, com atitudes que às vezes que eu tomo, que eu naturalmente não tomaria. É a hora da ansiedade, a hora do nervoso, a cabeça está agitada, você está aborrecido, ou alegre demais. Tem gente que alegre demais faz coisas na alegria e depois, exagerei. Estava muito alegre, exagerei. E a pessoa até pode entender mal essa alegria aqui. Porque tem gente que, ainda mais pregador, né? Aquela alegria toda, a pessoa pode até entender errado. Acontece. Num momento assim emocional, e você termina até fazendo algo e fala assim, poxa, normalmente eu não faria isso. Então nem você se conhece tanto quando o teu te conhece. É por isso que ele consegue te guardar. Ele guarda a sua entrada porque ele sabe como você vai fazer. Ele te conhece, ele sabe quando você está mal, bem, mais ou menos, emocionalmente bem, alegre, feliz, triste. Ele sabe.
Ele sabe quando ele esperava que você acalmasse, mas você enfureceu. E ele fala, mano, meu servo não é assim. Por que meu servo está enfurecido? Aí ele guarda a sua entrada. Por quê? Porque ele te conhece por completo. Fala comigo, meu Deus me conhece por completo. Sim, quando eu li isso aqui, quando eu entendi isso aqui, né, quando Deus colocou isso no meu coração, eu pensei, meu Deus, muito obrigado. Porque a gente passa por tantas coisas, irmãos. Tem tantos pensamentos que a gente até acha que é espiritual e é humano. E às vezes a agitação está tão grande dentro de nós, que a gente acha que aquilo é o correto, é o certo, é assim mesmo, eu vou fazer isso, é isso, é isso, é isso. E de repente, pum, a mente acalma, o coração acalma, a situação acalma, e a gente pensa assim, poxa, ainda bem que eu não fiz. Mas na hora eu achava que tinha que ser daquele jeito. Mas aí depois, quando tudo passa, a tempestade passa e você acalma, você pensa assim, meu Deus, ainda bem que eu não fiz. Se eu tivesse feito, eu teria colocado os pés pelas mãos, a calça pela cabeça, como o pessoal fala. Amém, pessoal? Deus, Ele nos conhece por completo. E é por isso que Ele consegue guardar a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Porque Ele sabe que aquele passo que você vai dar, que você acha que é correto no momento, é um passo em falso, não é o correto. Mas por N situações, você decidiu fazer aquilo. E Ele está falando, não faz. E você fala, sim, vou fazer. E Ele, não faz. E você, sim, vou fazer. Ele quer te guardar. Uma das piores não, deixa eu refazer essa frase. Uma das situações muito comum entre nós é não saber esperar. A Bíblia manda a gente esperar com paciência no Senhor. Não é isso? Salmos 40, né? Tem que esperar com paciência. Nós temos uma falha, eu estou generalizando. Lógico que tem um caso ou outro que é diferente. Tem gente que já amadureceu bastante. Mas na maioria dos casos, os crentes não sabem esperar, irmãos. Eles querem resolver suas necessidades urgentemente. Eles querem resolver tudo para ontem. E alguns ficam enfurecidos, chateados, aborrecidos. Essa mulher, não sei não. Essa irmã, meu Deus do céu. E aí a pessoa fica nervosa. Deus conhece, Ele vai guardar a sua entrada e a sua saída. Ele sabe até o seu limite. Você não sabe, talvez seu coração esteja para explodir, de tão chateado que você está. E Deus está falando, calma, você vai ter um infarto se continuar assim. Deus está vendo o seu limite. E você não está vendo o seu limite, e está ali agitado, está prestes a ficar doente, a ter um problema grave, sério, mas não para acalmar. Ele te conhece desde agora e para sempre. Ele te guarda desde agora e para sempre. Ele conhece você por dentro, por fora, por alto, por cima, cérebro, pensamento, o que você faz em oculto, escondido, lá no banheiro. Ele sabe tudo de você. E sabe até o que você não sabe. Ele sabe qual é o seu limite, até onde você vai. Aliás, até onde você pode ir. Você pensa que sabe o seu limite, mas você não sabe. Eu penso que eu sei dos meus limites, mas eu não sei. Quem sabe é Ele. Então eu tento me adequar ao máximo à palavra de Deus para não ultrapassar meus limites. Mas é Ele que sabe. Amém, Jesus? Eu vou falar assim em caixa alta. Não vou expor muito não. Mas a gente participava de um ministério, eu e minha esposa. Quando eu digo ministério, não é um ministério, na verdade é um trabalho dentro da igreja. Há muitos anos a gente fazia esse trabalho. E foi muito bom o trabalho, mas teve uma vez que meu coração começou a ficar ruim para aquilo. E eu falei, meu Deus, eu gosto, sabe, de fazer o trabalho ali. Gostava de fazer o trabalho. Só gente de Deus perto, eu gostava de fazer. Mas eu não estava conseguindo mais. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí eu fui parando, fui perdendo aquele interesse de fazer aquilo. Eu falei, Senhor, me dá outra coisa para fazer então.
já que não é isso. E eu simplesmente eu não liderava o trabalho, eu só participava e gostava. Mas Deus começou a botar uma coisa assim no meu coração, e eu falei, não, é melhor parar. Porque fazer para não fazer bem é melhor parar. Fazer para ficar com a cabeça em outro lugar é melhor parar. Ou eu faço bem ou eu não faço. E aí eu parei. Entendeu? Na hora ficou meio assim. Até eu fiquei meio assim. Mas eu não conseguia mais. Falando em caixa alta aqui. A minha esposa sabe já o que é. Amém, pessoal? O que eu quero que você entenda. Ele conhece os seus limites. Deixa Deus ter o controle da sua vida, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. E é por isso que desde agora para sempre Ele pode guardar a sua entrada e a sua saída. Tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar que eu quero chegar no versículo 7. Ele fala assim no 5. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim o quê? Maravilhosíssima, tão alta que não a posso. Não dá, a gente pensa que sabe, tá vendo? Você pensa que sabe, que tem um controle, que tem um domínio, que sabe o seu limite. Você sabe, não, deixa que eu falo com ele, que eu sei até onde eu vou, eu sei. Não sabe, irmão. Quantas pessoas você já conheceu? Quantas pessoas você já conheceu que na hora do nervosismo, da agitação, fez algo que você não esperava? E quase jogou tudo a perder, ou jogou tudo a perder. Quantos casais, quantos casamentos hoje estão destruídos? Quantos casais estão separados? Que hoje, se fosse pensar bem, teria perdoado e teria restaurado. Mas na hora da ira, e eu não estou nem julgando não estou nem julgando, mas na hora da ira ali, falou, fez, aconteceu, separou, e hoje fica pensando, poxa, que bobeira, podia ter perdoado. Podia estar com a minha família restaurada hoje. Desde aquele dia em diante, nunca fui feliz. Por que eu não perdoei minha esposa? Por que eu não perdoei meu marido? E nunca fui feliz, não adiantou nada. Eu não tivesse perdoado. Eu não vou ficar dando exemplo, só estou querendo que você entenda que as coisas de Deus são maravilhosíssimas, são muito altas para a gente compreender. É Ele que conhece, é Ele que sabe. E aí vem a mensagem. Já que é assim, o que eu tenho que fazer? Amém? Ele fala aqui no versículo 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Então tem que começar a vir para a humildade para falar com Deus. 7. Perdão. Calma. Eu só queria ver se você não estava dormindo. Essa já está ficando velha, né, irmãos? Eu tenho que arrumar outra desculpa quando eu pular o versículo errado, né? Está amarrado. Essa já está ficando velha já. Vamos lá. 6 de novo. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alto que não a posso atingir. Então já falamos sobre isso. 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua? É aqui que está a mensagem. Você quer que Deus guarde a sua entrada, a sua saída? Não fuja de Deus. Não fuja da direção dele. Por pior que pareça aos seus olhos, Ele te conhece, por detrás e por diante te cerca. Você fala assim, mas aí é demais. O que Deus está me pedindo, não dá. Claro que dá, senão Ele não estaria te pedindo. Não fuja da direção de Deus. Você quer que Ele te cerque, guarde a sua entrada, guarde a sua saída, o seu início, o seu fim, o seu princípio, o seu final. Ele quer que você guarde tudo na sua vida, mas quando Ele te dá uma direção que não é a sua vontade, você emborrece. Bota um bico lá na frente e fala assim, isso eu não faço. Pode me pedir tudo, mas isso não. Então não é tudo. Você está com ressalvas ainda. Deus colocou no meu coração, quando eu li isso aqui. Tem pessoas que estão na igreja, olha o que Deus colocou no meu coração.
Tem pessoas que estão na igreja, mas não se renderam ainda completamente. Foi o que Deus colocou no meu coração. Tem pessoas que estão na igreja, mas não se renderam ainda completamente. E é por isso que ele não pode fazer tudo que ele gostaria de fazer. Entendeu? Somos nós, os seres humanos, com as nossas mazelas, com as nossas vaidades, com as nossas soberbas, achando que entendemos tudo, que sabemos de tudo, que temos o domínio das nossas emoções, o controle, que enfurecemos, que chateamos, que brigamos, que discutimos, queremos resolver as coisas de qualquer maneira, e a gente não sabe de nada. É Ele que nos conhece plenamente. Ele sabe até onde eu posso ir e até onde eu vou romper o meu limite, e eu posso gerar grandes problemas, porque eu estou rompendo o meu limite. E eu nem percebo às vezes. Nem percebo. Aí é quando a gente é magoado e quando a gente magoa. Quando a gente fere e a gente é ferido. Quando a gente até se coloca numa situação que pode até agregar enfermidades, doenças. Fomos além da conta. Ou você não tem limite? Claro que temos limite. Somos um corpo ainda humano, que nem entrar no céu vai entrar de tão corrupto que é esse corpo. Temos limite. E nós não sabemos até onde podemos ir, porque com Deus até impossíveis são feitos. Por isso que eu me alegrei quando eu vi a irmã aqui. Depois, se ela quiser contar, não vou forçar a barra não. Se ela quiser contar em outra data, ela conta em outra data. Mas ela vai contar. Não, vai contar. Não vai ser agora, talvez. Pode ser outro, mas tem que contar, porque é coisa grande. Deus nos conhece. E porque Ele nos conhece, Ele pode nos guardar a nossa entrada e a nossa saída. Amém, Jesus? Está dando para entender até aqui? Então tá bom. Então vamos em João, capítulo 6, porque eu quero falar de uma coisa importante com você. Se você quer crescer espiritualmente, quem quer crescer no mundo espiritual e com Deus? Quer crescer? Quer? Quer? Quer, né? Então, presta atenção no que eu vou te ensinar hoje. A nossa mente, presta atenção, a nossa mente está treinada para se voltar para a lógica. Nós estamos treinados para isso. A mente está treinada para isso. Entende? A lógica é uma ciência, é uma filosofia que busca sempre a razão. Por exemplo, você está num carro. Você vai passar numa rua. De um lado da rua tem um buraco cheio de água. Ou tem uma poça d'água. Você não sabe o que tem ali, porque a água está escondendo. Tem uma poça d'água. Do outro lado, a terra está seca. Por qual lugar você vai passar com o seu carro? É a lógica, é ou não é? Sua mente está treinada para a lógica. Pode ser que você, de repente, se você passasse na água, ia bater com o pneu, ia parar para ver o pneu, ia olhar na água para ver o que tinha lá, e de repente tinha um tesouro lá para você. Você perdeu o tesouro, porque foi para a lógica. Brincadeira. Não passa pela poça d'água não, que está errado. Tem que passar pela terra seca mesmo. O que eu quero dizer é tão automático que você nem percebe as frações, os milésimos de segundo em que você decidiu passar pela terra seca. Porque é uma lógica. Não faz sentido nenhum o motorista passar pela poça d'água se ele tem uma terra seca, visível, para ele poder passar. Então, o cérebro processa isso em milésimos de segundo, tão rápido que você nem percebe. Não parece que houve um processo dentro do seu cérebro. Não parece que o seu cérebro processou aquela razão, processou aquela lógica. Nem parece, é natural. Não é natural. A sua mente que foi para a lógica. Qual é a lógica? Vou passar numa poça d'água, vou passar na terra seca. Vou passar na terra seca, poxa. Um lugar que eu estou vendo, onde eu estou passando. Naquela poça d'água pode ter pedra, pode ter um monte de coisa, pode estourar meu pneu, pode estourar a balança do carro e vai me dar prejuízo. Por que eu vou passar ali? Não faz sentido nenhum. Mas a sua mente foi treinada e a gente geralmente vai para a lógica.
Entende? Se você estiver andando aqui na rua Ceres e você vê um homem correndo atrás do outro com a arma na mão, você vai entrar na rua Ceres? Você vai dar a volta lá, né, irmãos? Sei lá, lá do outro lado, lá em Buraco do Faim, sei lá para onde você vai, não sei, eu não guardo ainda, assim, não tenho um mapa na mente ainda assim. Amém, Jesus? Entende? Dá lá para Guilherme, é isso aí. O Zé Maria conhece a Guilherme, porque de vez em quando para lá para comer os podrões lá. Parou com isso, né, Zé Maria? Parou? Parou. Amém, irmãos? O que eu quero que você entenda é, nós somos treinados por uma lógica. Certo? Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim ou não? Agora, no mundo espiritual, nem tudo tem lógica, irmão. Então, se você quer crescer no mundo espiritual, você precisa deixar Deus trabalhar nos seus pensamentos, Deus trabalhar na sua alma, Deus trabalhar no seu coração, no seu espírito, porque nem tudo que Ele vai te pedir tem lógica. Nem tudo. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, tinha lógica ele continuar? E o que Deus falou para Moisés? Está clamando a mim por quê? Toca com a sua mão na água e segue. Eu tenho um mar na minha frente, Deus, está de brincadeira? Não tem lógica uma coisa dessa? Toca Moisés na água e vai. Muitos de nós, para não dizer a maioria, quase que 100%, não iria. Faraó ia chegar, ia prender, ia matar e acabou. Porque não tinha lógica. Mas o Moisés foi lá, tocou na água, a água se abriu. Imagina o susto do Moisés, quando aquele vento forte bateu ali, e aquela água se dividiu no meio, e Moisés vendo aquilo acontecer diante dele, porque ele foi contra a lógica. E porque ele foi contra a lógica. Porque Deus mandou. Quando Deus manda, acabou. Tudo que são leis naturais são desfeitas se Ele quiser. Porque foi Deus que mandou. Um órgão é criado no seu corpo, se Deus mandar. Uma perna mais curta que a outra cresce, se Deus mandar. Um cego de nascença enxerga, se Deus mandar. Tem lógica? Não tem, irmãos. Então eu tenho que deixar Deus treinar minha mente para a fé. Entendeu? Nem estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que eu tenho que buscar isso. Eu tenho que deixar Deus treinar minha mente para a fé. Para que eu possa sair. Se eu quero a bênção espiritual, crescer, eu tenho que deixar Ele treinar minha mente para a fé. E tirar minha mente da lógica. Entende isso? Aí a gente vai começar a vencer batalhas que a gente não venceu ainda. Vocês já chegaram em João 6? Já? Então espera o pastor agora. Eu falei demais. Vamos lá. João capítulo 6. Eu vou ler aqui a partir do versículo 60 com vocês, tá bom? Olha o título do capítulo 60. É sua Bíblia tem o título? Fala aí o título para mim, qual é? Jesus é abandonado por muitos discípulos. E também a confissão de Pedro. Olha o título do que a gente vai ler aqui agora. E por que essa turma toda, esses muitos discípulos abandonaram Jesus? Hoje está acontecendo isso também, tá? Porque o discurso dele era duro. Enquanto ele estava falando das bem-aventuranças, irmãos, a história se repete. Enquanto ele estava falando assim, você vai ser bem-aventurado, você vai ser bem-aventurado, você vai ser bem-aventurado, tinha uma multidão atrás dele. Enquanto ele multiplicava o pão e o peixe, multidão atrás dele. Enquanto ele falava, vem que eu vou te curar, multidão atrás dele. Quando ele começou a falar, eu sou o pão da vida, você tem que comer o meu corpo, a minha carne, o meu sangue você tem que beber, senão você não tem vida. Meu corpo é vida eterna para você, meu sangue é vida eterna para você, tem que comer, tem que beber. Eu sou o Filho de Deus, Ele que me mandou. Quando ele começou a falar essa realidade, tem gente que não aguenta a verdade. Entende?
Então é mais fácil criticar uma igreja que ora pela cura do que orar também pela cura, porque não consegue a verdade. Mas eu não vou nem entrar por esse lado, não. Não quero fazer crítica a ninguém, não. Só quero que você pare para pensar. O que é bíblico, irmãos. Não importa se doutores e doutores e doutores dizem que isso não tem lógica. Não é para ter lógica. É aí que a gente cresce. É aí que a gente cresce. A nossa mente está naquela caixinha da lógica. A gente sabe? Aqui a gente vai botando tudo certinho, quadrado com quadrado, redondo com redondo, bolinha com bolinha, tudo certinho, casadinho, tudo na lógica. E Deus fala assim, Deus bagunça tudo. Deus bagunça tudo. Eu quero que você ponha um triângulo num redondo aqui. Coloca aí. Aí você fala assim, não tem como. Como é que eu vou colocar um triângulo num retângulo? Como é que eu posso colocar? Como é que eu posso encaixar isso? Deus, não tem encaixe. E Ele está falando, se eu mandei, vai encaixar. A gente tem que treinar muito nossa mente. Deixar a nossa mente sair um pouco dessa razão, dessa lógica. Deus opera na lógica também, tá? Não estou dizendo agora que você vai ficar igual um doido pela rua. Não é isso que eu estou dizendo. Deus opera na lógica também. Mas a fé... Você não pode ver a fé como tudo bem encaixadinho, tudo bem lógico. Eu fiz isso aqui, fiz isso aqui, fiz isso aqui, fiz isso aqui, então o resultado vai ser esse aqui. Se não for de Deus, pode ser um resultado diferente. Embora você tenha feito tudo certinho para ter aquele resultado, o resultado pode ser diferente, porque não foi de Deus a coisa. Amém? E de repente você está fazendo algo que todo mundo espera um resultado, e você vai ter um outro resultado infinitamente melhor, porque Deus entrou. Está dando para entender onde eu quero chegar? Sim ou não? Então vamos lá. Então você entendeu por que abandonaram Jesus, né? 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Para aí, olha para mim. Deus está te preparando para algo maior. Ele te pede coisas que são fora da lógica, fora da razão, impossíveis. Porque Deus está te preparando para coisas maiores. Ou você se rende e simplesmente respeita e obedece, ou você vai ficar cheio de ressalva, assim, não é bem assim, eu vou recuar e eu não faço isso aqui não, isso não dá para mim, e você começa a fazer ressalvas com aquilo que Deus está te falando. Você começa a ouvir ouvir outro, ouvir outro, e começa a querer ter respaldo do ser humano, respaldo de pregadores, respaldo de igrejas, respaldo de familiares, de amigos, para poder fazer aquilo ali, porque não tem lógica para você, mas Deus mandou. Jesus está falando para aquele povo assim, peraí, como o meu discurso endureceu, e eu estou falando aqui do meu corpo, do meu sangue, tem que comer, tem que participar, e eu endureci o meu discurso, vocês vão embora? E quando vocês forem ver o Filho do Homem ser levado, como é que fica? Eu estou preparando vocês para isso, e vocês não estão suportando o meu discurso agora. Quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Não foi isso que Jesus falou? Não vai subir comigo. Eu quero te preparar para a eternidade, para você ver essa maravilha. E vocês estão fugindo. Por quê? Porque eu estou te pedindo algo difícil, duro, mas sou eu que estou dizendo. O discurso de Jesus começou a endurecer. Um monte de discípulos. A Bíblia deixa claro, são discípulos. Não são incrédulos, não, são discípulos. Um monte de discípulos foram embora, procurar outros mestres. Isso aí não dá para mim. Jesus se enlouqueceu, pegou muito sol na cabeça. Abre o teu olho.
Amém, Jesus? Aí ele fala assim, ó. Isso vos escandaliza? 62. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, ele diz. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são o quê? Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam. E quem era o que o havia de... O Judas estava lá. Irmãos, o espírito do Judas está aqui. O Judas estava lá. O homem, carne e osso. Carne e osso. O espírito dele, que usou ele, o mesmo pensamento dele, a mesma atitude dele, a mesma filosofia dele, está aqui na nossa geração. Não é aqui na igreja não, calma. Já abriram os olhos assim, quem é o traidor? Quem é? Já queria lá saber, é você, Pedro Henrique? Está amarrado, né? Não é aqui, é na nossa geração. Esse espírito está na nossa geração. E você vê aí. Igreja, pastores, um brigando com o outro, um falando mal do outro, em vez de falar do... Eu estava pensando hoje de manhã, irmãos. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos para eu pregar. É muita coisa para eu pregar. Como é que eu vou tomar conta da sua vida com 30 mil versículos para eu pregar para você? E eu fiquei pensando, meu Deus, a gente está gastando tempo com besteira. Todo mundo querendo aparecer, querendo like, e seguidor. E a única coisa que Jesus está dizendo é, me segue. Não vai para a lógica. Eu faço coisas espantosas que você não entende e não tem que entender, é só esperar. Amém, irmãos? E a gente está caindo nessas falhas. Ele fala, poxa, se vocês estão se escandalizando no que eu estou falando, imagine quando eu for levado para o céu, como é que vocês vão ficar então? E ele fala assim, a Bíblia fala que Jesus sabia o que estava acontecendo. Vamos no 65? Diz assim no 65. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Então, antes de você aceitar Jesus, foi o Pai que abriu a porta para você. Ele concedeu, pode chegar perto do meu filho. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram... Fala assim, eu não vou fazer isso. Irmãos, não faça isso. Não faça isso. Tem coisa que talvez eu fale, eu mesmo, e você não vai compreender na hora, mas outros vão compreender. Não saia. Não vá embora, não vá atrás, não saia. Deixa, espera. Deus sabe tratar com todo mundo. E todo mundo vai dar conta a Deus um dia. Jesus falou certa vez, quem te constitui o juiz? Hã? Quem foi que te constituiu o juiz? Antes de julgar o irmão, olha a trave que está no seu olho. Quem te constitui o juiz? Entendeu, irmãos? A gente precisa esperar, saber esperar, ter paciência e deixar entender que às vezes Deus foge da lógica. A gente tem uma tendência a estar com a mente treinada para racionalizar tudo. A gente racionaliza tudo. Está dando para entender, sim ou não? Você passa um WhatsApp para um familiar e ele não te retorna. Aí aparece 2 negocinhos lá, não é? Aí você fala assim, chegou. Não é assim? Porque um é que não chegou ainda, não é isso? 2 é que chegou, né? Aí quando é 2 colorido, é porque a pessoa entrou e viu. Aí vamos botar logo o colorido para ficar mais, né? Para ficar melhorzinho. Aí 2, aí você chegou. Colorido, opa, viu. Aí você fica esperando a pessoa responder. Aí passa 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5, você já está nervoso. 5 minutos, você já está nervoso. A pessoa pode estar no banheiro com dor de barriga. Pode ter sido o filho que tocou lá, a criança que viu lá, pegou o celular e tocou.
Pode ser N coisas do outro lado. Mas você começa já a racionalizar a coisa. Ele está chateado comigo. Você vai para a razão. A sua mente está treinada para racionalizar, para ir para a lógica. Quem quer crescer com Deus tem que entender, irmãos, que tem coisas com Deus que não tem lógica nenhuma. Entende? Não tem lógica nenhuma. O Josué chega diante de uma muralha intransponível. Aparece o anjo do Senhor e dá uma direção para ele. Qual a direção? Não faz barulho nenhum. Pega esse povo todo, sem barulho, vai circundando a cidade durante 6 dias, uma vez por dia. Saiu sem barulho. Não faça barulho. Que coisa doida, irmãos. Sem noção, sem lógica alguma. Pega todo o exército, não faz barulho nenhum. Circundou a cidade toda. Volta para o arraial, dorme. No dia seguinte de novo faz isso por 6 dias. No 7º dia faz 7 vezes. Somente na 7ª vez do 7º dia é que você vai gritar com um grande grito. O Josué, se fosse como alguns de nós, o Josué ia cruzar o braço e ia dar um sorriso, uma gargalhada. Você está pensando que eu sou palhaço? Você está pensando que eu sou palhaço? Eu vim para a guerra, Deus mandou eu assumir a terra. Eu assumi o meu líder, o Moisés. Eu fui preparado para a batalha. Estou com o exército com sede de tomar posse da terra. Você acha que eu sou palhaço? Agora eu vou ficar em silêncio. E depois vou dormir. Aí depois ficar gritando igual um doido. Ah! Igual um doido. Tá de brincadeira? E aí, tinha lógica aí, Simão? Como que uma muralha vai cair porque você fez uma coisa dessa? Mas hoje todo mundo quer racionalizar a coisa. O quê? Um manto? Pronto, já começou. Um manto? Como que eu vou tocar no manto e ser curado? Da mesma maneira que a muralha caiu, eu sou bobão. Não é você que eu estou chamando de bobão não, tá? Não é você não, tá bom? Da mesma muralha que caiu, não tinha lógica aquela muralha cair. Mas Deus mandou, ele obedeceu, e a muralha caiu. Caiu. Com Deus a lógica, esquece. Amém, Jesus? Esquece. Você pode tocar nesse manto. Isso aqui é para quarta-feira, não é para domingo não, tá? Quarta-feira que vem quero ver você aqui, tocar no manto. Propósito para sua família. E de repente você tocou no manto, aquela pessoa vai largar o pecado dela. Vai correr para uma igreja, vai se converter e no mês seguinte você vai lá naquela igreja ver o batismo dela. Ou até aqui mesmo, quem sabe. Só foi tocar no manto com a foto dele e Deus entrou e mudou ele completamente. Caramba, como que Deus fez isso? Não sei. De madrugada ele teve um pesadelo. Acordou todo suado, pensando que ia morrer. Tinha um monstro apertando o pescoço dele. Ele acordou com dor no pescoço, sem respirar. E ele falou, meu Deus, eu vou aceitar Jesus agora. Aceitou Jesus com um pesadelo. Tem lógica? Não tem. Mas você tinha tocado no manto na quarta-feira. E através de um pesadelo, Deus salvou aquela pessoa. Você está entendendo? É isso que Jesus está querendo dizer para aquele povo. Vocês começaram a ouvir uma mensagem mais dura e estão fugindo de mim. Eu sei que aqui está o traidor. Era o Judas. Esse mesmo espírito está na nossa geração. Gente que só quer malhar o evangelho. Só quer falar mal dos milagres. Como se Jesus hoje não fizesse os mesmos milagres. E não pudesse usar homens como usava no passado. Falar mal de santidade, de outras coisas qualquer. De qualquer coisa. Tem gente que parece que nem quer que você prospere, que vive com essa história de prosperidade, parece que a pessoa tem ódio de prosperar. Eu queria ver. Não quero nem ver. Pensando bem, não quero nem ver. Eu queria saber como é a vida dessas pessoas que vivem falando mal de prosperidade na igreja. Se elas vivem na miséria. Não, prosperidade não, porque o teoria da prosperidade está tudo errado.
O povo de Deus era o que mais prosperava o tempo todo. Então Deus sabe fazer a coisa, irmão. E se Ele não quer que você prospere além do que você pode prosperar, se Ele sabe que você não pode prosperar além do que você pode prosperar, você não vai prosperar, você pode fazer tudo quando é campanha, em qualquer igreja. Você não vai ficar rico nunca. Deus sabe que você não pode ficar, senão você vai se perder. Né? A riqueza não é para qualquer um, não. Tá? Dinheiro traz problema também, não traz só solução, não. Aliás, traz muito problema. Muito. Não foi à toa que Jesus falou que dificilmente o rico vai entrar no reino. Pense nisso antes de pedir riqueza. Antes de pedir para ficar rico, antes de pedir riqueza, vida boa, pense nisso. Jesus falou, dificilmente o rico vai entrar lá. Vamos voltar aqui, para a gente fechar? Irmãos. Então, vou ler o 66 de novo. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Acabou. Aí respondeu Jesus, não vos escolhi vós os 12, e um de vós é um diabo. Aí Jesus vai falar do Judas, não vai apontar o dedo, mas vai falar, um de vós está com demônio no corpo, é o diabo. Era o Judas, mas aí é outro assunto, é outra mensagem. Eu quero falar do Pedro um pouquinho com vocês, antes da gente encerrar, tá bom? Nós estamos falando que Deus guarda você, a sua entrada e a sua saída, certo? Ele guarda a sua entrada e a sua saída, por quê? Porque Ele te conhece plenamente. Ele sabe das suas fraquezas, de onde você é forte, de onde você é fraco, de situações em que você vai cair se você ficar, situações que você pode crescer e fortalecer. Ele sabe tudo. Te conhece completamente. Então Ele pode tratar com você. Só que às vezes o seu discurso vai ser duro. Porque para tratar com alguns de nós, Ele vai ter que ser firme, vai ter que ser duro. Ele vai ter que pedir coisas da gente que na hora a mente vai racionalizar e a gente vai falar assim, isso eu não posso. Isso eu não tenho como. Essa pessoa não merece o meu perdão. E talvez não mereça mesmo. E o que eu estou querendo que você entenda é, quando Deus lhe pede, esquece a razão. Porque se Ele está te pedindo algo que foge à lógica, então Ele quer que você saia daquela caixinha que o mundo está, que tudo tem que encaixar. Entendeu? Foi o Moisés diante do mar, o Josué diante da muralha. Eles perceberam, que não tem como. Mas fugindo à lógica e obedecendo a Deus, eles conseguiram ou não conseguiram? Conseguiram. A gente vai ser tentado a ir para a lógica porque a nossa mente está treinada para isso. Tudo para a gente é isso. A ciência é tudo no seu devido lugar. A ciência que praticamente rege o mundo aí, é tudo no seu lugar. Quando foge do lugar, os cientistas ficam doidos. Eu não sei como aconteceu isso. Isso aqui alguns não conseguem declarar que é um milagre. Mas alguns falam assim, é muita sorte. Por quê? Porque fugiu a lógica. Aí para ele é sorte. Porque a ciência é tudo encaixado. É tudo lógico. Entendeu? A mais B mais C é ABC. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 mais 1, 2. Aí Jesus vem e fala assim, para mim 1 mais 1 vai dar 1 milhão para você. E eu não estou falando de dinheiro de oferta não, por favor. Eu estou falando de realizações. Entendeu? Amém, Jesus? E aí, eu queria só falar de mais uma pessoa com vocês, antes da gente encerrar. Aliás, falar um pouquinho do Pedro e dessa pessoa também. Você notou que o Pedro,
Eu acho que todos nós devíamos fazer isso. Você notou que o Pedro, ele assume a responsabilidade dos 12? Percebeu isso? Se você não percebeu, eu vou repetir para você no versículo 67. Então disse Jesus aos... Jesus falou com Pedro? Mas quem respondeu para Jesus? Foi o Pedro. É uma liderança. Eu sei que você pode pensar assim, é outra mensagem, pastor. Tá, calma. Calma, relaxa. Amém, Jesus? Calma. Ele fala com os 12. Com os 12. Quereis vós também se retirar, como a maioria já foi embora, porque não aguentou o meu discurso? Você quer ir embora também? Vocês 12, os principais, os 12, os apóstolos, vocês querem ir embora também? O Pedro, Senhor, para onde a gente vai? O Pedro já responde por eles. Você tem uma responsabilidade grande. Pare de se comparar com o pecador. É isso que eu quero dizer para você. Tá? Pare de se comparar com o pecador. Mas o meu filho fez isso. Seu filho é pecador? É. Então, não se compare com ele. Seu filho está dentro dessa lógica do mundo. Você não tem lógica nenhuma, não. Quando Deus fala com você, está falado. E acabou, vai acontecer. Meu filho falou que não. Seu filho está na lógica desse mundo. Você está na contramão. O Pedro se adianta. Entendeu? O Pedro se adianta e fala assim, Senhor, para onde nós vamos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Eu sei que o Senhor, nós sabemos, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias que nós tanto esperávamos. A gente vai para onde? Esse pessoal está doido largando o Senhor, indo embora, só porque o seu discurso foi duro. Nós vamos ficar. É o Pedro, irmão, que negou Jesus 3 vezes. É o Pedro que Jesus falou assim, retira de mim, Satanás. É o Pedro, que era meio brutão, meio afobado, como o missionário falou ontem. Não sei se você viu o missionário ontem. Ele falou, o Pedro já era mais afobado. O João era mais calmo. Ele estava falando da diferença dos 12 apóstolos. Só um comentário que ele fez. Porque ele falou que Jerusalém tinha 12 portas. E os 12 apóstolos também, cada um era de um jeito. O Natanael, por exemplo, ficou falando, pode vir coisa boa de Nazaré? Ele era meio desconfiado. O missionário estava falando disso ontem. Por quê? Porque dessa confusão de um querendo falar do outro e esquecer da Bíblia, em vez de falar da Bíblia. A gente tem tanto meio de pregar hoje, e no lugar de pregar, a pessoa fica querendo olhar a casa dos outros. Bobagem, irmão. Para com isso aí. Amém, Jesus? Vamos voltar para cá. Você tem uma grande responsabilidade. Qual? Se você entendeu que Deus está na sua vida, é você que faz a diferença. Você precisa entender isso. A gente é crente, a gente é de Jesus e a gente quer que pessoas que nem são crentes, que elas façam as coisas semelhantes a que a gente faz. Creia do jeito que a gente crê. Tem a mesma fé que a gente... Aí você vai falar com um filho que não é crente e vai falar assim, meu filho, a Bíblia fala isso. Tem que ter fé, porque é impossível vai acontecer. Porque o nosso Deus andou por cima das águas. E você tem que entender isso. E o filho fica assim, o que ela está falando? Na mente dele fica aquele grilinho assim, cri, 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 cri. Minha mãe está ficando fanática mesmo. Só pensando, tá? Aí quando ele termina de pensar, ele fala, mãe, a sua fé é demais, me dá um abraço. Obrigado por essa palavra, que realmente sua fé é demais. Você saiu, é por isso que eu não falo nada com a minha mãe. Você está querendo que ele creia igual você crê? Não, tem que orar por ele. E tem que fazer a diferença. E não é gritando, não é discutindo, não é impondo, querendo que ele pense como você pensa. Ele ainda não é de Jesus. É sabendo se impor. O Pedro se impôs ou não se impôs? Se impôs. Vocês 12, e aí? Quer ir embora também? O Pedro, não. A gente não. Quieta aí, deixa eu falar com Jesus. A gente não. A gente sabe que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Assuma a sua posição, tá? E não deixe o diabo colocar palavras na sua boca. Vamos fechar agora em Jonas. No livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 17. Agora eu vou terminar a mensagem aqui. Cuidado com a sua mente, ela pode trair você, hein?
Ela pode trair você, levando você para a lógica. Se essa pessoa não me ajudar, eu não vou conseguir. Mentira. Mentira. Se aquela pessoa não me ajudar, eu não vou conseguir. Mentira. Mentira. Você está na lógica. Você está indo para a lógica. Se o fulano fizesse isso, tudo daria certo. Mentira. Você está indo na lógica. A gente, com Deus, tem que entender isso. Nem tudo vai ser na lógica. Eu até botei uma frase aqui, ó, desafia a lógica, ande em espírito. A gente precisa aprender a fazer isso, desafiar a lógica e andar em espírito. Deus falou, vou desafiar a lógica então. É o que Ele está me mandando fazer. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Rapaz, eu vou te falar. 3 dias e 3 noites dentro de um ventre. Jesus falou que era uma baleia. 3 dias e 3 noites dentro de uma baleia. Você imagina isso? Não. E o pior, a baleia não ficou parada, não. 3 dias e 3 noites dentro do ventre da baleia, a baleia nadando para lá e para cá, vai no fundo, volta, sobe, pula. E está lá o Jonas. Ai, agora vai parar. De repente a baleia vai lá para baixo de novo. Vomitando, que só 3 dias. Vai dizer que ele não vomitou? Duvido que não vomitou. Tem gente que vomita por muito menos. 3 dias e 3 noites, irmãos, dentro do ventre. Eu não quero nunca ter uma experiência dessa. Mas nunca. Nunca. Na última vez eu fui no aniversário, entrei num brinquedo. Um brinquedinho, irmão. Eu falei, vou entrar nisso aí. Eu sou meio aventureiro, né? Falei, vou entrar nisso aí. O negocinho rodava assim, ó. Na terceira eu já queria sair. Tira daqui, me tira daqui. Mas é uma coisa pequena, irmão. Pequenininha, era um aniversário de criança. Tu estava lá. Tu viu? Eu saí de lá com a cabeça assim, ó. Você foi... você estava em um, eu estava no outro? Estava lá também? Que isso? Ela também passou mal. Você passou mais mal do que eu, hein? Imagine 3 dias e 3 noites na venda do peixe. Imagina. Aí o irmão falou para assim, pastor, tem coisa que depois dos 50 não dá mais. Aí eu falei, agora eu provei. O senhor está falando a verdade. Realmente agora tem que dar tem que maneirar e escolher melhor os brinquedos para brincar. 3 dias e 3 noites na venda do peixe. Por quê? Fala para mim. Por que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia? Nesse inferno aqui. Porque ele foi para a lógica. Quando Deus falou. Quando Deus te falar alguma coisa, mesmo que não tenha lógica, obedeça. Quando Deus falou assim, ô Jonas, vá lá em Nínive pregar. O Jonas pensou assim, eu pregar para os assírios? Aquele povo bárbaro, que matou um monte de gente, que perseguiu o seu povo? O senhor está de brincadeira, não tem lógica nenhuma. O senhor quer salvar esse povo, que maltratou a gente, que fazia, acontecia. O senhor quer que eu pregue para eles? Amém? Quando Deus te mandar pregar para os seus vizinhos, que é o mais chato dos vizinhos, vai lá e prega. Em vez de ficar na sua casa falando mal. Vai lá e prega. Deus mandou? Mandou. Então vai lá e prega. Ele vai me dar de pau na cabeça, pastor. Não vai não. Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Quando Deus manda, pode fugir a lógica. Amém, Jesus? Foi Deus que mandou. Aí você é crente e fica em casa reclamando, falando, brigando, falando, e o filho está lá sentado olhando. Fala, minha mãe é engraçada.
Ela diz que eu tenho que ir para a igreja me converter, porque senão eu não vou mudar, não vou melhorar. Mas o vizinho, só porque ele tem outra religião, só porque ele é chato, bota som alto, fica falando palavrão, ela vive aqui, aqui dentro de casa reclamando e amaldiçoando o meu vizinho. Quer dizer que só eu que mereço salvação, meu vizinho não merece? Eu não estou entendendo a minha mãe. Ou você acha que os filhos não prestam atenção no que você fala? Ele foi para o ventre da baleia porque ele foi para a lógica. Esse povo eu não prego. Ele foi então, pegou o barco e foi para Tarsis. Em vez de ir para o outro lado, ele foi para o outro lado. Ali aconteceu uma série de coisas, foi jogado no mar. E aí Deus guardando. Aí tem uma revelação, irmãos. Porque ele está 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, certo? Mas e se o peixe não engole ele? O que aconteceria com Jonas? Morreu. Então ele passou o inferno, passou 3 dias na brabeira mesmo, pesado, mas Deus guardou a vida dele. E quando o peixe vomitou ele na beira da praia, o que ele fez? Obedeceu. Foi contra a lógica. Foi na obediência. Salvou todo mundo. O único pregador na Bíblia que eu vejo que salvou todo mundo. Não teve um que não se converteu naquele lugar. Que pregador, irmãos. Só precisou de alguns dias. O Noé, quando ele chegar lá no céu, ele vai falar assim: Jonas, vem cá. Cara, eu passei 100 anos e não salvei ninguém, só meus filhos. E as esposas deles é a minha esposa. Você em pouco dia salvou uma cidade inteira, rapaz. E ainda não queria ir. Que bobão, hein? Foge à lógica. Entendeu? Deus ia fazer uma coisa maravilhosa naquela cidade. Maravilhosa. Mas ele precisou passar. Aí tem a revelação. Às vezes você vai passar por coisas bravas, talvez até já esteja passando há anos por coisa pesada, porque Deus está tentando mostrar a você, ó, eu quero te tirar do ventre dessa baleia. Mas te tirar para você fazer a mesma coisa, não vou te tirar. Tu vai ficar na baleia, indo para lá e para cá, vai para o fundo, vai, mergulha, vomita, vai ficar dentro desse ventre dessa baleia. E tem gente que está dentro do ventre da baleia há anos, mas não muda. E Deus falou: enquanto você não mudar, você vai ficar dentro dessa baleia. O Jonas clamou a Deus no 3º dia. E foi por isso que Deus entendeu que o Jonas estava disposto a ir contra a lógica e ir pregar para aquele povo. A baleia foi lá e vomitou ele na praia. Mas se o Jonas não se arrependesse e não clamasse lá do ventre da baleia, ele fala do inferno, ele ficaria mais dias ou até perderia a vida. Tem gente que não está se arrependendo. Continua a mesma coisa. Foge da lógica, irmão. Quando Deus manda, Ele é o soberano. E aí não tem que ter lógica, não. Amém? Ele vai guardar a sua entrada e a sua saída. Ele conhece bem você, tá? Melhor do que você mesmo. Ele sabe que se ele tirar você dessa situação ruim, você vai se perder. Ele está esperando. Muda. E eu tiro você do ventre dessa baleia aí. Vou tirar na hora que você mudar. Clame a Deus como Jonas clamou. Senhor, daqui de dentro eu clamo a Ti. Não quero mais ficar aqui. Eu vou lá então, vou te obedecer. Pum, vomitou. Acabou o sofrimento. E ele foi o pregador que salvou uma cidade inteira. Que coisa boa, né? Vamos orar? Nem tudo tem que ter lógica quando a gente está na presença de Jesus, irmãos. A nossa mente está treinada para a lógica. Mas agora você é de Jesus. Você precisa ter a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo começa então a permitir que Deus faça a obra. E às vezes não tem lógica mesmo, não. Quantas pessoas você conhece que hoje são firmes com Jesus, porque passaram no ventre do peixe, como o Jonas também. Passaram no vale da sombra da morte, mas hoje são de Jesus. Tiveram que passar por lá. Tá bom? Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, hoje é dia de adoração.
de louvor, de invocar o teu poder. Antes eu apresento a ti esse manto que será passado aqui na quarta-feira, é um propósito. E nós estamos aprendendo hoje que a nossa mente está treinada para a razão, para a lógica, mas que a gente tem uma fé que foge à lógica. E a gente podia dar vários exemplos na Bíblia, de pessoas que não agiram na lógica, agiram só na fé. O Elias, o Eliseu, o Davi. Quantas vezes o Davi fugiu à lógica e até foi para a batalha quando ninguém iria, ou deixou de ir quando todos iriam, mas ele seguia o Senhor. Foi ele que disse: esperei com paciência no Senhor. E ele não dizia isso à toa. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, e guarda a nossa entrada e a nossa saída a partir do momento que nós nos rendemos. Meu irmão, hoje é dia de se render a Jesus. Minha irmã ou minha irmãzinha, hoje é dia de se render a Jesus. Não sei quanto tempo você está dentro de um ventre como Jonas, de uma baleia. Quanto tempo a vida tem te jogado de um lado para o outro e você não tem mais o domínio da sua vida. As coisas erradas estão acontecendo. Quanto tempo? E Ele está esperando. Só esperando. Porque Ele conhece você. Ele nunca foi mau. Não é, Ele é bom. A nossa mente precisa mudar. Treinada para racionalizar. Treinada para seguir a lógica. E Jesus manda abrir o mar, apenas tocando nele. E Jesus manda derrubar uma muralha, apenas circundando a muralha e gritando. E Jesus manda orar ao sol e à lua para que o tempo pare, para que se vença uma batalha. Alguém podia questionar: é simples, vamos nos retirar, descansar, depois voltamos. A noite chegou, mas Deus queria acabar com aquela batalha naquele dia. Se o Josué não fosse um homem de fugir à lógica, ao ouvir a voz de Deus, ele perderia aquela batalha no dia seguinte. Mas ele ouviu, e o tempo parou. Meu Deus, são vários os exemplos na Bíblia. Até o próprio Senhor andou por cima das águas, não tinha lógica nenhuma aquilo. Ele podia ter esperado um outro barco para ir até os discípulos, mas não, andou por cima do mar, mostrando para a gente que a nossa mente tem que ser destravada. Meu Deus, em nome de Jesus, visita essa pessoa agora. Destrava os pensamentos, no sentido de olhar para a tua palavra, no sentido de entender que contigo, pela fé, é pela fé. Andar pela fé, é a certeza do que eu não vejo. Não tem lógica, na maioria das vezes, não tem lógica nenhuma. É simplesmente fé. Meu Deus, obrigado por essa mensagem. Guarde a entrada e a saída de cada um, desde agora e para sempre. E receba a nossa adoração, em nome de Jesus.